estamos entrando agora no capítulo 12. Vamos estar vendo dos versos 1 ao 12. E é um contexto fantástico, onde você vem do momento em que o Senhor Jesus ele havia entrado em Jerusalém. O capítulo 11 de Marcos fala justamente disso. Ele entra em Jerusalém, ele vai até duas aldeias perto de Betfagé e Betânia, pertinho do Monte das Oliveiras. Jesus envia seus discípulos para lá com a intenção de entrar na cidade de Jerusalém. Eles pegam um jumentinho e colocam... Jesus sobe no jumentinho para que se cumprisse a palavra da profecia. Ele entra em Jerusalém, ele é aclamado com Hosana, bendito aquele que vem nas maiores alturas. Existe ali uma festa, porque estava perto da época da Páscoa, e esse momento é um momento muito especial, porque existia uma multidão em Jerusalém, uma multidão seguindo Jesus, e todos estavam esperando uma resposta. Eles estavam esperando o Messias. E quando Jesus entra, ouve-se aquele clamor, a cidade treme, todos dizendo: bendito é o que vem em o nome do Senhor. E ele observa o que está acontecendo no templo. Era um templo esplendoroso, um lugar magnífico. Não só todas as pessoas estavam ali fazendo suas ofertas, seus sacrifícios. Esse templo quem construiu foi Herodes o Grande, e ele tinha assim, ele era todo de mármore, tinha ouro dentro, ouro para fora. Pra você ter ideia, tinha, quando batia o sol, o pôr do sol sobre aquele templo, refletia aquele branco e o dourado, e era uma coisa assim que toda a comunidade de Israel, o povo judeu, tinha como sendo um lugar de adoração. Jesus entra ali, observa o que está acontecendo, naquele movimento religioso, e a Bíblia nos diz que ele sai, volta para Betânia, a aldeia dos figos, e logo de manhã ele acorda e vai. E ele procura em uma figueira que tinha folhas, frutos, e ele não encontra frutos, amaldiçoa aquela figueira, ela seca, e ele vai até aquele lugar, e ao entrar naquele templo, algo terrível aos olhos do sinédrio, aos olhos dos sacerdotes, aos olhos dos cambistas, das autoridades, acontecem, porque Jesus vira tudo de ponta cabeça, e as pessoas ficam assim meio que escandalizadas, porque ele acaba agindo de uma maneira muito forte, muito incisiva, muito impactante, ao ponto do sinédrio inteiro dizer: com que autoridade você faz isso? Qual é a autoridade que te deram para você fazer o que você está fazendo? Jesus está na porta desse templo, existe uma muralha na frente do templo, todo branco de pedras especiais, e tem na frente do templo uma videira toda dourada. Os arqueólogos dizem que ela simbolizava, não é? Israel. Era uma videira toda dourada de ouro. E agora a gente entra no capítulo 12, e Jesus, tendo esse cenário, junto com os religiosos ali, conversando com ele, questionando, imprimindo aquela resistência ao ministério de Cristo, Jesus conta a eles uma parábola. E é assim que diz a palavra do Senhor aqui em Marcos 12. E você que está me ouvindo, você agora está entrando no contexto e vai entender o que está acontecendo. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Jesus começa então a trazer esta parábola para aqueles homens. O sinédrio inteiro estava ali. Os herodianos, os saduceus, os religiosos, os escribas. Todo mundo estava ali questionando. E Jesus diz: um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma cerca, construiu um lugar para exprimir a uva,
edificou uma torre, era um lugar de proteção, e arrendou a uns lavradores. Colocou para esses homens cuidarem. É assim que Jesus começa a sua parábola. E esse homem, dono da vinha, dono da terra, dono daquela propriedade, ausentou-se do país. No tempo da colheita, esse dono enviou um servo àqueles lavradores, a fim de que ele recebesse deles os frutos da vinha. Os lavradores, porém, agarraram o servo. Olha o que eles fizeram. Espancaram aquele servo e mandaram ele vazio de volta para o dono. Então o dono da vinha de novo lhes enviou outro servo. E a estes esbordoaram na cabeça, o insultaram, trouxeram sobre eles difamação, insultos, blasfêmias. E ainda outro lhes mandou. E a estes os lavradores mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Mas restava-lhes ainda um filho amado. Então, a este lhes enviou, por fim, pensando e dizendo o seguinte: ao menos este vão respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o tiraram para fora da vinha. O que, pois, fará o dono da vinha? Jesus conversando com aquela galera, com aqueles religiosos, os doninhos da religião. Eu vos afirmo, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Vocês não leram, por acaso, nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio ser a principal pedra de esquina, de construção angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então procuravam prender Jesus, mas eles temiam o povo, porque eles tinham compreendido que contra eles Jesus tinha proferido esta parábola. Então eles desistiram, retiraram-se por um tempo. Você vai ver depois, do 13 ao 27, que eles voltam depois com ondas de questionamento, tentando de toda forma apanhar Jesus. Então eles retiram-se. Mas é interessante esse texto porque é este o cenário. Jesus está no pátio do templo, tem esse templo espetacular, essa videira de ouro nas paredes, o sinédrio desce para questionar Jesus e Jesus conta-lhes essa parábola. O que ele estava falando aqui? Ele estava dizendo que existem oportunidades que podem ser perdidas e serem perdidas para sempre. Veja, Israel foi escolhido por Deus para desempenhar um papel fundamental na história. Mas este povo, o povo de Israel, ele desobedeceu a Deus. Esse povo perseguiu os seus profetas. Esse povo rejeitou a mensagem da profecia. Eles então perderam a oportunidade deles. Há uma segunda lição que eu consigo perceber aqui no texto que é fantástica. É que não só oportunidades podem ser perdidas e perdidas para sempre, mas também que a religião, ela pode se transformar em um sistema corrompido. A religião, ela pode se transformar em uma máquina de corromper, destruir a verdade, manipular massas e acabar destruindo o plano de Deus para a humanidade. E não tem nada mais trágico, querido ouvinte, do que
quando a religião perde o seu rumo, perde a sua direção, perde o seu objetivo, perde o seu propósito. Aqui o que você está vendo no texto é que as autoridades religiosas, ao invés delas promoverem aquele veículo da religião para a glória de Deus, eles estavam promovendo para os seus interesses pessoais. Aqueles homens que estão sendo colocados diante dessa parábola, diante dessa passagem, eles eram aqueles que tinham promovido em todo o sistema religioso um mecanismo para que eles pudessem se beneficiar, porque eles tinham interesse pessoal. E quando as autoridades religiosas, ao invés de promoverem a religião para a glória de Deus, promovem para seus interesses pessoais, eles são capazes de corromper a doutrina, são capazes de afastar o povo da verdade, e eles se afastam do próprio Deus. E existe uma terceira lição fantástica aqui que eu vejo no texto. É que os homens jamais podem frustrar os planos de Deus. Ainda que exista toda uma oposição e toda uma manifestação humana religiosa contra a vontade do Senhor, você vai ver que os homens não podem frustrar os planos de Deus, porque mesmo Israel fracassando, mesmo quando os homens fracassam, Deus e os seus planos jamais serão frustrados. Você sabe que Deus não falha. Israel falhou, mas Deus não falha. Deus vai levantar outro povo. Ele vai levantar um povo poderoso nele, um povo que vai conhecer o Evangelho da Graça, e todas as nações vão saber quais são os planos de Deus. Um povo que vão conhecer a Cristo, a rocha perfeita. Não uma religião, mas se tornarão homens e mulheres como Jesus. Então a gente vai entrar aqui no texto, é fantástico, não é? Essa é o esbocinho aqui desse capítulo. Mas então a gente vê que Jesus diz assim: um homem plantou uma vinha. Isso é Deus. Deus investiu em Israel. Mandou profetas, mandou pais, mandou seus pais, os pais da nação, deu a eles uma herança, enviou reis, profetas, sacerdotes, deu a eles uma lei, deu a eles uma constituição. Deus, ele deu a eles toda uma história. Por isso que existem oportunidades que, quando são perdidas para sempre. E a Bíblia diz que no tempo da colheita, quando Deus vem colher os frutos, ele não encontra. A religião é capaz de fazer isso. Ela sempre dá aquela aparência, aquele marketing, né? Olha que coisa linda, olha que maravilhoso, olha que coisa bela. É como o exemplo da figueira, onde Jesus vai procurar o fruto. Ele vai procurar a manifestação do fruto e ele não encontra fruto. E aqui Jesus está de novo se referindo a isso. Vocês fizeram a casa de meu pai um lugar de negócios. Vocês fizeram da casa de meu pai um lugar onde vocês querem só os seus benefícios próprios. Vocês fizeram e criaram um sistema religioso tão perverso, explorador, ganancioso, que desviaram o povo da verdade e fazem comércio em meu nome. Agora, o que eu estou procurando de Israel é fruto. E sabe, querido ouvinte, Deus tem direito de procurar frutos na minha vida e na sua vida, porque Ele tem investido em nós. Ele tem nos dado o melhor, o seu Filho, Cristo, o Senhor. Ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós outros
e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Permaneça. O Senhor procura na minha vida e na sua vida mais do que expressão religiosa, mais do que aparência de religiosidade, mais do que um belo templo, mais do que uma bela canção, mais do que um belo sistema religioso com uma infinidade de programações e movimentos. Deus procura na minha vida e na sua vida o fruto do Espírito. Porque o tempo da colheita chegou para Israel, mas Israel, ele não ofereceu resposta a Deus. Por isso que o profeta João levantou a voz dizendo: eis que o machado está posto à raiz da árvore, e se ela não produzir fruto, ele vai na raiz cortar, porque essa árvore não está manifestando o desejo de Deus. Então Israel perde a oportunidade. Ela se torna só um povo da história. Eles perdem a oportunidade de acolherem o Filho de Deus que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E como existe uma constante rejeição dos planos de Deus, você vê que é algo que não é involuntário, é algo pensado. Deus manda servos, eles espancam, agarram, despacham vazio. De novo Deus envia, eles esbordoaram na cabeça, insultaram e rejeitaram. Mandou outro e eles os mataram, e muitos outros enviou. Então eles espancam, matam, blasfemam, rejeitam a palavra da profecia, rejeitam a voz de Deus, rejeitam os planos de Deus, rejeitam os confrontos de Deus, rejeitam Deus dizendo: se desvia do caminho da perversidade e se volta para a verdade, se volta para os meus caminhos. Deus constantemente em amor está chamando Israel para que Israel se volte ao Senhor, mas eles perdem a grande oportunidade. Aí vem o filho. O filho vem buscar frutos. E quando o filho amado entra, quando o escolhido, o herdeiro entra, quando o dono da terra entra, é tão perverso o movimento dos religiosos, de quem está sentado nas cadeiras de autoridade, e Jesus está discernindo com os olhos abertos o que vai no coração daqueles homens e o movimento que eles estão fazendo, porque a intenção deles era matar Jesus. Porque eles diziam: quem que você pensa que você é para você vir aqui fazer o que você está fazendo? Você vem e fala o que você está falando aí, quem manda aqui é a gente, você não tem autoridade para falar nada. O que você está falando é algo que não procede de Deus, porque quem tem autoridade somos nós. Nós somos os eleitos, nós somos os caras, nós somos os ungidos, nós somos os sacerdotes, nós quem mandamos. E como eles sabem que Jesus está ali no espírito da verdade, eles estão pensando assim: vamos fazer o seguinte, essa é a mentalidade deles, a gente mata ele, e se a gente matar ele, o negócio vai ser nosso, só nosso. Porque esse cara é uma pedra de tropeço na nossa vida. Esse camarada é um empecilho. Ele constantemente nos afronta, nos confronta. Ele constantemente chegou aqui, foi para roubar a nossa cadeira. Olha a mentalidade pequenininha dessa corja. Eles não estão vendo Deus amando eles e dizendo: se arrependam e se voltem. Eles estão tão endurecidos, tão embrutecidos, tão malignizados pelo próprio sistema da alma e do coração deles, da religião, e tão cegos, que Deus os está amando, confrontando, erguendo profeta, dizendo: se arrependa, e eles estão se vitimando, tomados de inveja,
de ódio e se levantando contra o Espírito da verdade e contra o Espírito de Cristo, do próprio herdeiro, com a intenção de matá-lo. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. A gente vai mandar nesse negócio para sempre, e tudo que se referir a Deus vai passar pelas nossas mãos e vai ser a gente no pedaço, e não tem mais quem vai mandar. E a Bíblia diz que eles o agarram, Jesus contando, olhando no olho deles, os agarram, o matam e o atiram para fora da vinha. É bem aquele lance do que aconteceu com aquele rei Acabe e a mulher dele, a tal da Jezabel, lembra? Quando eles se interessaram pela vinha de um homem que tinha do lado do palácio uma vinha, e como o Acabe foi um covardão, quando a mulher dele, a Jezabel, disse assim: vamos fazer o seguinte, já que você foi lá, tá querendo a vinha, e o cara disse: essa herança é dada pelos meus pais, eu não posso vender a terra, isso aqui é propriedade dada como herança por Deus. A Bíblia diz assim que o rei ficou entristecido, coitadinho, ficou todo jururu. E a mulher dele disse: você não tá sabendo quem você é? Você é o cara que manda aqui, meu. Você manda em Israel, você é rei, você é o cara. Mas deixa que eu vou fazer. Contrata uma galera, levanta uma difamação, levanta uma injúria, levanta uma mentira, matam o cara, jogam ele fora da vinha. Aí ela diz assim: pronto, já consegui, acabei com o teu problema, matei o camarada, você pode ir lá tomar posse da terra, da vinha do outro. E o rei lá vai, lá o... Tô com vontade de falar uma palavra, mas vai escandalizar aquele fracote. Ele vai lá e toma a vinha. Aí o profeta levanta e diz assim: cara, o que você tá fazendo? Você não tá entendendo o que você tá fazendo? Vai vir juízo sobre você, hein? Porque você se levantou de uma forma que você não deveria se levantar. E você está usando a sua autoridade para fazer coisas que não deve fazer. Vai vir juízo e vem sobre ele. Ele morre numa guerra. A mulher dele é jogada de um lugar alto e é comida por cachorros. É o que o Senhor Jesus está dizendo assim: agarraram, mataram, atiraram para fora da vinha. O que, pois, fará o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Por acaso vocês não leram que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular? Isso parece maravilhoso aos seus olhos? Então eles, entendendo que Jesus falava contra eles, e por temerem o povo, eles eram bem sacanas aqui, bem malignos, bem sagazes. Se a gente fizer alguma coisa contra ele, vai dar problema. Então vamos retirar, não é? E vamos depois tentar armar uma situação mais bem elaborada, que você vai ver na continuidade aqui da série, para ver se a gente consegue acabar com a raça desse Jesus. Vamos matar ele. Então eles retiram, porque tinham compreendido que era contra eles que Jesus havia proferido esta parábola. Retiram-se. Mas você vai ver ondas depois de ministrações contrárias ao Espírito da verdade, ao Espírito de Cristo, a partir do versículo 13. E a gente vai amanhã falar sobre isso. Mas ainda que os planos dos homens se frustrem, ainda que os planos dos homens tentem frustrar os planos de Deus, os planos de Deus jamais serão frustrados.
jamais serão impedidos, jamais serão derrotados, porque Jesus está dizendo: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. O que Jesus está dizendo assim, e você vai ver depois no capítulo 12, Jesus, no capítulo 13, Jesus saindo do templo e os discípulos dizendo: olha essa pedra, olha essas construções. Jesus vai dizer: não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E 40 anos depois dessa passagem, você vê no ano 70, quando Tito, general de guerra, entra em Jerusalém e destrói tudo e traz um juízo, mais um juízo divino, porque os construtores rejeitaram o Messias. E não ficou pedra sobre pedra. Tudo é saqueado, tudo é destruído, a beleza do templo arrebentada, desfeita, quebrada. Mas os planos frustrados dos homens não podem frustrar os planos de Deus, porque a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio ser a principal pedra angular. Você vai entender que esse templo é destruído, mas uma rocha é colocada. Que rocha é essa? Quando você lê o texto de Daniel, você vai ver que muitos impérios se levantam. Mas o profeta Daniel, quem lê entende isso. Ele diz que uma rocha vem e ela se torna a principal estrutura de um reino. Essa rocha é Cristo. Se você for em Israel lá hoje, desse templo aqui você só vai ver um muro de lamentação. Mas Deus estava chamando, porque os planos dele não podem ser frustrados, uma igreja que seria templo vivo. Homens e mulheres que seriam rochas vivas colocadas sobre a rocha que é Cristo, aonde ele edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E hoje você que está me ouvindo, eu quero dizer para você que existe um fundamento que Deus quer colocar dentro do seu coração e estabelecer dentro da tua vida você como um templo. Um templo que não vai ser administrado por religião. Um templo que não será administrado por sacerdotes, manipuladores, gananciosos, extorquiadores, perversos e tudo mais. Ele quer estabelecer na tua vida um templo aonde o Espírito de Deus governe o seu coração. E por isso existe a necessidade de você construir a sua vida em Cristo Jesus, que é a rocha. E ser essa pedra viva, colocada em Cristo, para que o plano de Deus se estabeleça sobre você. Igreja não é templo. Igreja não é sistema religioso. Igreja não é a sua religião nem a minha. A igreja são homens e mulheres que se tornaram santuários do Deus vivo. Homens e mulheres que se tornaram tabernáculos da presença de Deus. Homens e mulheres que estão edificando a sua vida sobre a rocha que foi rejeitada pelos principais construtores, mas que, quando aceita, se torna a principal pedra angular de construção. Que tal você deixar Deus construir uma obra linda na sua vida? Talvez até hoje a única coisa que você tenha experimentado na sua busca por Deus e nas ânsias da sua alma e não tenha encontrado tem sido uma religião, seja ela qual for o nome, gospel, evangélica, seja qual for a bandeira da sua denominação. Faz 35 anos que eu sou pastor e eu tenho autoridade para dizer para você: isso tudo não é nada. O que você precisa, o que eu preciso, é da pessoa de Jesus, construindo na nossa vida uma vida em Cristo.
E é por isso que estamos abrindo o Evangelho para você, para que diante desta palavra, diante desta verdade, seus corações, os nossos corações se abram e a gente possa se voltar para o Senhor, porque Ele vai procurar fruto na minha vida e na sua vida. Se a sua vida for só aparência, se o que você tem para oferecer é só uma estrutura religiosa, o que você tem para oferecer é só uma construção de ideias e de conceitos e de sistemas de movimento, vou dizer para você que ele não vai encontrar fruto em você e você vai ser só uma figueira, ou uma figueira cheia de folhas sem frutos. E você vai perder a grande oportunidade de se tornar aquele instrumento que Deus deseja ser. Que você seja um homem, uma mulher que vai manifestar-se como filho de Deus nessa terra, expressando Jesus. Que essa palavra possa visitar teu coração. A gente continua amanhã, se Deus assim permitir, do verso 13 aqui do capítulo 2 em diante, na esperança que você seja muito abençoado. Deixa eu orar por você. Pai, visita todos os meus ouvintes, que a ministração da Tua palavra desperte o nosso coração e que nós, com o coração quebrantado, possamos nos voltar aos propósitos de Deus e entender que, ainda que existam confrontos do Teu Espírito querendo remover o que precisa ser removido da nossa vida, é porque o Teu Espírito quer construir em nós uma obra profunda e poderosa em Cristo. Então, Espírito de Deus, que a voz da palavra da verdade possa ser anunciada nos 4 cantos dessa terra, e aonde chegar essa ministração, o Seu Espírito convença as pessoas, os ouvintes, e os traga à Tua presença e os ensine que o desejo do Teu coração é que cada um de nós se torne um santuário para Deus. Em nome de Jesus. Amém.